Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Em 4 de março de 1908, o caso de amor de Chininha e seu amante Álvaro chegou a um fim trágico. O marido Arthur não poderia imaginar que aquela desgraça toda em sua vida seria causada por ele mesmo. Ixi, aqui é tudo pela audiência mesmo. Agora esquerdomacho desconstruído vai falar de traição e assassinato. Parece aqueles jornalecos especializados em desgraça alheia. O Arthur era capitão-tenente da Armada, nome que se usava frequentemente para a Marinha Brasileira naquela época. Ele era um jovem promissor, filho de almirante, e ele conheceu o Álvaro, que era uns 10 anos mais novo que ele. A gente não sabe exatamente em que circunstâncias. O que é fato é que ele logo se afeiçoou pelo rapaz. Eles acabaram virando amigos e, por ver a situação de pobreza extrema do Álvaro, o Arthur intercedeu junto ao pai e conseguiu emprego para o amigo no arsenal da Marinha. Quando o almirante Noronha, que era o pai do Arthur, foi realocado para outra função, o Álvaro, que só tinha conseguido emprego graças aos Noronha, se viu desempregado novamente. A condição financeira dele piorou bem rápido e ele não tinha nem mais meios para pagar a pensão onde morava. O Arthur, vendo a situação difícil do amigo, convidou o Álvaro para morar na casa dele, até que as coisas ficassem melhor e ele pudesse arrumar outro lugar para ficar. O Arthur conheceu a Robertina no Rio Grande do Sul, durante uma viagem que ele fez. A moça era bem mais nova que ele também. E, no entanto, segundo o advogado de defesa relatou bizarramente no dia do julgamento, a Robertina não era virgem na época que eles se conheceram. O que esse comentário machista tem a ver com o caso? Infelizmente, naquele Brasil do início do século XX, essa informação era super relevante para a sociedade, que no julgamento era representada pelo júri. E ela foi usada, sim, para avaliar o caráter da Robertina, e certamente teve um peso no desfecho do caso. Mas antes disso, vamos para a história. O Arthur trouxe a Robertina para viverem no Rio, onde eles tiveram pelo menos um filho. O relacionamento aparentemente seguiu bem durante 6 anos, até que finalmente o Álvaro apareceu na vida do casal a convite do Arthur. Você já deve estar imaginando. O Álvaro e a Robertina, bem mais jovens que o Arthur, morando ali sob o mesmo teto, pois é. Além da idade próxima, os dois pertenciam à mesma classe social. Ambos eram de extrato bastante humilde e bem diferente do de Arthur, que era filho de almirante. Não é de estranhar que eles se apaixonassem como aconteceu. A paixão da Robertina e do Álvaro foi arrebatadora. Essa relação extraconjugal está detalhada num conjunto de bilhetes escritos pela Robertina que foram anexados ao processo criminal. Neles ela, que assina Chininha, se mostra absolutamente apaixonada pelo Álvaro. Um tal de Bernardino, que é mencionado às vezes e eu acho que era tipo um menino de recados, fazia o leva e trás da correspondência dos dois. Chegaram aos nossos dias 11 bilhetes escritos pela Chininha para o Álvaro. Esses bilhetes, somados aos 2 que ela escreveu para o marido, o Arthur, estavam anexados ao processo crime movido contra o Arthur e virou parte de um corpus estudado pela professora Célia Lopes, da UFRJ, e pela sua equipe. O grupo da Célia analisou a correspondência tanto de gente ilustre da época, como de gente pouco letrada, como é o caso da nossa Chininha. Um dos achados desses linguistas foi entendimento sobre as formas de tratamento do português brasileiro na passagem do século XIX para o XX. Num vídeo que eu deixei aqui do lado no card, eu expliquei sobre o surgimento do pronome você, a partir da forma de tratamento vossa mercê.
Se você ainda não viu, corre lá, vê o vídeo bonitinho e depois volta aqui. Eu espero. Enquanto isso, se você já viu outro vídeo, mas ainda não deixou seu joinha aqui, aproveita. Já se inscreveu no canal? Já deixou o joinha? Agora só falta compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais, para o Questão de Linguagem chegar cada vez mais longe e eu conseguir produzir sempre conteúdo como esse aqui para você. Agora, voltando às formas de tratamento... Ué, não vai falar o que aconteceu com a Chininha e o Álvaro? Vou sim, claro, mas antes eu preciso explicar uma coisa. Você era um pronome de tratamento muito formal na sua origem. Com o passar do tempo, ao passo que a sua forma foi mudando, ele foi perdendo a sua formalidade. Desde a sua origem real, real no sentido de ser do rei, o pronome você foi sendo cada vez mais usado e foi ficando menos cerimonioso e formal. Mas o grande barato é que você ainda mantinha traços de formalidade no século XIX. Olha esse trecho do romance O Cortiço, do Aloísio de Azevedo. Alexandre, em sua casa, à hora do descanso, nos seus chinelos e na sua camisa desabotoada, era muito chão com os companheiros de estalagem. Conversava, ria e brincava, mas envergando o uniforme, encerando o bigode e empunhando a sua chibata, com que tinha costume de fustigar as calças de brim, ninguém mais lhe via os dentes, então a todos falava teso e por cima do ombro. A mulher, a quem ele só dava tu quando não estava fardado, era de uma honestidade proverbial no cortiço. Honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Olha que interessante, nesse trecho aqui, o personagem Alexandre só diz tu, só dá tu à mulher quando ele tá sem farda. Quando ele tá fardado, ele é cerimonioso, portanto ele não é capaz de chamar a mulher de tu, que seria super informal. O quadro pronominal do português na virada do século XIX para o XX tinha duas principais formas, então, de se dirigir às pessoas: tu e você. O primeiro era mais informal, usado na intimidade, como a gente acabou de ver nesse trecho do Cortiço. Já o outro, você, era um pronome para ser usado com quem as pessoas não tinham intimidade. Agora aqui está o barato da coisa, né? Parecido como o espanhol padrão de hoje, que você tem os te e tu. Presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Essa mesma oposição entre tu, informal, e você, formal, pode ser observada na correspondência entre a Chininha e o Álvaro. E o pessoal da UFRJ observou justamente isso. Como a gente não tem gravações abundantes do período, muito menos em situações de informalidade, os linguistas usam bilhetes e outras correspondências de gente comum, como a Chininha e o Álvaro, para reconstruir o português daquele tempo. É nesse sentido que o linguista é uma espécie de detetive que vai procurando provas e criando hipóteses sobre o passado da língua. Mas e o fim da história da Chininha e do Álvaro? Não vai contar, não? Vou sim. O Arthur mandou a Robertina, nossa Chininha, viajar. E depois deixou os filhos na casa dos avós. Ele chamou o Álvaro para ir com ele até a Central do Brasil, para receber o pai do Arthur que ia chegar de viagem. Dentro do táxi que eles pegaram, o Arthur apertou o Álvaro e o Álvaro contou da traição. O Arthur deu, segundo testemunhas, 2 ou 3 tiros no Álvaro. Foi preso em flagrante e alguns meses depois aconteceu o seu julgamento. A defesa argumentou que ele tinha defendido sua honra, que ele estava movido de forte emoção, que tinha perdido a cabeça. Disseram que a mulher, a Robertina, já tinha indícios de que não era exatamente confiável. Eles descreveram Álvaro também como um aproveitador, um cara que dava problema em todos os lugares por onde passava. E aí o que a gente sabe mesmo
é que o Arthur, quem diria, foi absolvido. A gente não sabe o que aconteceu com a Chininha. Num dos bilhetes, ela implora até o perdão do marido. Se ela pôde rever os filhos, se ela reatou com o marido ou não, isso permanece um mistério pra gente. De qualquer forma, essa história rendeu uma bela questão de linguagem. E aí, gostou do vídeo? Que legal! Aqui embaixo eu deixei o link para o Istling, que é o Laboratório de História da Língua Portuguesa. Lá você consegue ler todos os bilhetes escritos pela Chininha. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você realmente gostou, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para o Questão de Linguagem chegar cada vez mais longe. Valeu, até a próxima!